Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui pra falar do polêmico, talvez, terceiro episódio da segunda temporada de Promised Neverland. Calma, eu sei que provavelmente eu coloquei um título meio chamativo e eu não acho que ninguém estragou, sei lá, o que eu vou dizer no título desse vídeo agora, a temporada de Neverland. Pelo menos não podemos dizer isso até agora. Só que sim, já adiantando aqui, esse terceiro episódio mostrou mais do que nunca que não haveria apenas algumas mudanças, tirar certa parte, não. Existem indícios de que talvez, eles a partir de agora tenham tirado um arco inteiro e talvez mais ainda tirado um personagem que a maior parte do fandom que lê o mangá ama. Pra muitos, inclusive pra mim, é um dos melhores, se não o melhor pra muitos de vocês. E eu sei, gera insegurança. Só que vamos fazer aqui um balanço, entender o que aconteceu e fique tranquilo, você que só assiste ao anime, eu vou falar assim, sem dar spoilers, algumas impressões que o pessoal do mangá vai entender e provavelmente lá no fim do vídeo eu vou falar mais explicitamente, comparando com spoilers, mas eu vou avisar tanto aqui no vídeo quanto também aqui na timeline, vai estar com timecode, você vai poder sair ou clicar depois para os spoilers, como vocês quiserem, fiquem tranquilos, se inscrevam para acompanhar todos os próximos vídeos, ainda mais com essa insegurança sobre o que acontecerá daqui pra frente, eu não sei se eu vou continuar comentando semanalmente, se eu continuar é toda sexta-feira aqui no canal, no horário que estiver pronto, e hoje eu acho que vai atrasar um pouquinho, se inscreve e comenta aqui, por favor, o que você está sentindo sobre isso, o que você achou do terceiro episódio, leitor ou não do mangá, e principalmente se vocês querem que eu continue comentando. Lembre, o termômetro é vocês aqui no like, aqui nos comentários. Quer que eu continue? Deixa o like e comenta, por favor. O anime começa no momento em que passaram 6 dias que as crianças estavam com Mujika e Sonju, e a gente teve algumas coisinhas meio macabras em relação ao Sonju, inclusive nesse episódio, sim, também no anime, e as crianças agora continuarão o caminho delas pelo deserto para chegar naquela localização que teoricamente estaria William Minerva, o aliado humano, aquele que faria com que eles conseguissem talvez ir para o mundo dos humanos, ou a metade do mundo que é apenas de humanos, e eles vão. E na verdade o que acontece é que as crianças chegando lá, chegam num ponto sem nada e eles precisam decifrar mais algumas coisinhas na caneta que só funciona a partir de certo momento em certas localizações para, enfim, saberem a entrada do refúgio, o abrigo embaixo da terra que o William Minerva preparou para eles. O episódio em si, ele vai mais ou menos até o capítulo 53 do mangá, é claro, sempre suprimindo muitas coisas, um capítulo foi quase todo tirado, inclusive explicações sobre fazendas e alguns detalhes a mais que o Sonju passa para as crianças, e aí a gente vai assistindo o resto do episódio e entende por que talvez eles tenham cortado tanta coisa e a partir do capítulo 53 do mangá, pegar um ou outro detalhe, às vezes um elemento como um telefone que aparece, subverter, utilizá-lo completamente diferente. Por que isso está acontecendo? Porque claramente eles querem mudar muitas coisas, porque há algumas citações, algo que a Mujika, por exemplo, diz ao entregar um amuleto para Emma, lembra que nesse episódio, quando vai se despedir da Emma, ela entrega um amuleto, no mangá ela diz alguma coisa pra Emma que faz referência a um ponto, a um local, a algo muito importante pra finalização do mangá de Neverland, que na minha opinião, inclusive, foi um negócio mal trabalhado, ruim e podia tirar, cortar. Eu não sei se eles vão cortar, mas tudo que tinha nesses capítulos, até mais ou menos o capítulo 57, se eu não me engano, eu anotei aqui, peraí. Até o 56, na verdade. Tudo que existia de referência, existe várias vezes, sobre essa dica que a Mujika dá, por exemplo, foi completamente cortado. Então, aqui, eles estão provando que sim. Como tivemos confirmação da pessoa que escreveu esse mangá, muitas coisas diferentes vão acontecer, os tais cenários diferentes, talvez cenários literalmente, e aqui, mais uma vez, nesse episódio, o medo de que talvez um arco seja completamente cortado. E eu não sou completamente contra cortar muitas coisas totalmente, dá pra remexer, dá pra refazer, dá pra modificar e fazer uma adaptação quase original, mas, ainda assim, esse arco que a gente chama de Gold Pound, ele era muito bom, ele era de verdade muito bom. E assim que as crianças chegam nesse abrigo, deveria existir um elemento, um personagem que, como eu disse, era muito bem feito. Ele tinha uma personalidade que era muito discrepante e ele produzia um efeito que a gente tinha na Fazenda em Neverland, que era o plot twist, aquilo que você não esperava, aquela motivação ou aquele empecilho, aquela coisa que te faz pensar, não sei o que vai acontecer, ou e agora, como eles vão superar esse desafio?
e nada disso surgiu. Na verdade, o episódio em si, ele foi muito mais contemplativo, exceto o gancho no final, que também trouxe modificações, é claro. Na verdade, por causa do que eu vou falar com mais spoilers no fim desse vídeo, talvez, se vocês quiserem que eu continue comentando, na próxima semana eu quase não fale de diferenças entre mangá e anime, porque a coisa agora tá correndo solta. Antes de eu falar sobre o que eles encontram dentro do abrigo do Minerva, a música ela até questiona o Sonju se não seria melhor eles entregarem as crianças, porque são crianças valiosas, eles estão cientes disso, crianças da fazenda, com cérebros preciosos, valem muito dinheiro, eles poderiam sobreviver tranquilamente por 6 meses e Sonju não quer. E Sonju, inclusive, apesar de ser da religião da música, que não come crianças e tal, não é bem assim que ele pensa. Não é que ele não quer comer humanos. Na verdade, eles podem comer tudo que for ofertado pelo Deus ou nascido de forma natural. Essas crianças produzidas em fazendas ou em fábricas de uma maneira que não é natural, isso seria contra a religião dele. Ele não teria sequer prazer em se alimentar daquilo. Mas comer humanos, como ele já comeu há muito tempo, delícia, se forem humanos nascidos, correndo pela vida, selvagens. E ali no anime, ele dá a entender que, bem, eles vão se reproduzir e nascendo ali reproduzidos naturalmente no mundo, aí a gente pode voltar a caçar, sim. E também a gente vê que o Sonju, ele parte pra matar aqueles demônios que estavam perseguindo as crianças, e no anime não ficou muito bem explícito, mas eu gosto dessa vez da explicação que a gente tem no mangá, que é, a gente pode tirar isso de conclusão com o anime também, esses caçadores viram o Sonju, esses caçadores poderiam então concluir que eles estavam ajudando as crianças para diminuir a exposição e talvez para dar vida longa para aquelas mini crianças que podem se proliferar e gerar humanos caçáveis. Melhor ele matar os caçadores. E assim ele faz sem nenhuma dificuldade. Então, pra você ver o nível de força desse demônio. Música, entretanto, parece mais afetiva, né, com as crianças, com a Emma, especialmente, dá esse amuleto que ainda vai ter alguma importância na história de Neverland. E vamos comentar, então, sobre o abrigo. Abrigo extremamente bem equipado. Tem terra em uma espécie de estufa para eles poderem cultivar coisas e se alimentarem. Há animais lá fora. Eles podem também ler numa biblioteca imensa de informações úteis que ainda não foram exploradas nesse episódio, mas eventualmente serão, que fará com que eles tenham informações importantes para a sobrevivência, para chegarem no objetivo deles, que continua sendo sair desse mundo. Mundo esse que foi dividido também no anime por causa de uma promessa. Quando eles chegam no abrigo, dessa vez eles conseguem acender as luzes, eles entram numa sala com monitores e a sala parece que não tem pessoas há muito tempo, mesmo que tenha morado alguém naquele abrigo, e o final do episódio dá a entender que sim, alguém esteve lá e alguém desesperado. Inclusive, ali nessa sala existe uma xícara, aparentemente intocada ou não tocada há muito tempo, e também uma caixa de biscoitos podres, envelhecidos, ficou ali aberto, ninguém comeu. E uma carta aparentemente nunca aberta na parede do Minerva, com um selo que de novo parece não ter sido aberto anteriormente, e que simplesmente dá boas-vindas às crianças. Carta essa que é encontrada de outra forma no mangá e também com uma outra mensagenzinha que não teve, uma mensagenzinha que faria as crianças irem até o próximo arco, um arco maravilhoso, emocionante. E se você acha que precisamos de morte ou de coisas mais tensas, porque eles estão no mundo tenso, esse arco tinha isso. Eu espero que esse arco ainda apareça de alguma maneira. A gente vai chegar nesse ponto. E também tivemos o momento em que eles pegam um rádio lá dentro do abrigo, saem e conseguem achar a frequência de conversa das mamas nas fazendas. Eles têm a fala bem breve e curta de alguém da fazenda, da planta 1 e 4, né? Então a gente minimamente tem 1, 2, 3, 4 confirmadas essas fazendas lá no anime, né? Que tá sendo tudo diferente, então a gente tem que entender o que eles estão apresentando. Talvez através dessas ligações de rádio, inclusive, eles descubram informações e talvez também informações inéditas que a gente não teve no mangá. Então lá as crianças vão tomando banho e tem toda a cena da primeira vez que os meninos sentem a água quente depois de tanto tempo e é bonitinho, todos felizes, as crianças comendo juntas e fazendo um planejamento sobre como ficar ali. E é um pensamento de, poxa, podemos ficar aqui durante muito tempo, porque é um ambiente feito para isso, preparado para isso. E já que no anime não existia um desafio ou uma motivação para eles saírem de lá, talvez a motivação surja com essa ligação que acontece no final do episódio e com a dica desse quarto também que foi encontrado ao fim do episódio 3, porque tá tudo
tudo a partir desse ponto bem diferente, exceto alguns elementos e até alguns elementos que são repetidos como a carta, mas utilizados de forma completamente oposta. Se aquilo um dia foi usado por um personagem, esse personagem nem existe mais. Se essa carta antes dizia para eles fazerem X coisa, agora ela sequer cita aquela informação. Então, realmente a mudança está acontecendo. Existem muitas interpretações um pouquinho, talvez, exageradas em cima do que está havendo agora nesse episódio. Existe aquele perfil do Twitter, SpyTrue, @SpyTrue, se eu não me engano, que sempre solta informações porque ele tem contato com pessoas teoricamente dentro da indústria de produção de animes, não sei se animadores, produtores, não sei qual nível de contatinhos que ele tem lá, mas ele comentou antes do episódio, inclusive, que a partir do próximo, do episódio 4, seria o tal novo cenário completamente diferente. E aí, pelo sumiço de um personagem extremamente importante e todos os indícios que levariam para o arco de Gold Pound retirados, as pessoas estão concluindo por A mais B que Gold Pound saiu, o próximo arco é completamente inédito, vai ser tudo completamente diferente e esse personagem não aparecerá. Outra coisa que nos leva a pensar que talvez esse personagem não aparecerá, além da evidência dele não estar lá, e propositalmente não estar lá, porque tem coisas que ele estaria usando que ele teria modificado e que estão intactas, ou seja, parece que ele nem sentou lá nenhuma vez. Além disso, na abertura a gente tem um personagem que tem um vínculo com esse, que ele aparece de costas, e esse sumidinho não tá na abertura. Eu acho arriscadíssimo se eles tirassem esse personagem, não só pelo apego dos leitores do mangá, porque eles podem simplesmente dizer: estou refazendo essa história, já tivemos pronunciamento que essa história foi muito corrida, havia uma pressão muito grande para escrever e talvez haja uma necessidade pelo autor disso tudo, de que se faça algo inédito e ele quis mudar, porque sim, leitores do mangá fiquem com o mangá, abracem o mangá, vamos fazer algo novo no anime, mas mesmo assim, pra história, eu realmente acho que esse era um arco muito bom. Por quê? Além de trazer aquilo que eu comentei, que é o plot twist, um novo desafio, e uma situação que faria esses personagens, principalmente, na verdade, Emma e Ray, crescerem, a gente pode ver nesse momento, e apenas nesse momento, como os desafios lá fora são muito mais do que apenas sobreviver, fugir e tentar escapar. Existem outros fenômenos, outras camadas e outras personalidades nesse universo de demônios que, como a Música falou, é muito mais plural do que parece. Então é nesse arco que a gente conhece tudo, é nesse arco que a gente tem momentos emocionantes, momentos agitados e momentos que me fizeram pensar: opa, não perdemos toda aquela emoção quando saímos da fazenda, na verdade ganhamos algo a mais. É só depois desse arco que a coisa vai ficando um pouco realmente complicada e difícil de defender. Mas até Gold Pound, e esse personagem específico, é muito bom. E aqui eu estou viúva do mangá, sim. Eu não gosto dessa posição. Eu acho bom quando o anime começa a mudar as coisas e criar algo completamente inédito, só que até esse episódio 3 é muito difícil. Tanto eu bater o martelo de que com certeza nada desse arco aparecerá, embora eu quase esteja levada a acreditar nisso mesmo, porque eles cortaram todas as falas e indícios de que ele existe, e também de que esse personagem muito bom, muito bem construído, talvez em construção o melhor, fora as crianças mesmo, indiscutivelmente, que ele esteja fora, completamente fora. Talvez unido em personalidade a esse outro que está na abertura e que vai aparecer em outro contexto, não sei. Bem, mas no episódio, por fim, eles encontram um quarto, as crianças encontram um quarto, na verdade, todo rabiscado nas paredes. E diferente do mangá, a palavra que está em destaque no fundo é help, é ajuda, quer dizer, me ajude. Alguém desesperado ou algumas pessoas desesperadas estavam nesse quarto, moraram nesse abrigo, que dá aquela sensação de existe algum perigo aqui. Porque existiu o William Minerva, não temos informações sobre ele até esse ponto, mais do que as dicas nos livros, e que ele parece ser alguém que preparou tudo muito bem para as crianças, ou para qualquer um que tentasse fugir dessa realidade horrível, na metade do mundo dos demônios, mas esse abrigo perfeito de água quente, luz e que você consegue produzir energia com o cocô, com o adubo feito das suas fezes, que seja, tudo isso ainda foi um local que gerou tormento ou abrigou pessoas atormentadas ou alguém que se desesperou por causa de algo que não sabemos o que e que é difícil adivinhar porque não temos a menor ideia do que vem
daqui pra frente. Como eles estão pegando alguns elementos que aconteceram de forma distinta, talvez alguns personagens e alguns elementos de Gold Pound apareçam nesse novo arco, nesse novo cenário de forma distorcida, porque cada micro ou macro mudança agora vai interferir em um novo final. Que a gente vai ter um novo final bem diferente, pra mim isso tá praticamente certo, principalmente pela exclusão do que está ligado à dica que a música não deu para Emma no momento de despedida. Se eles precisavam cortar esse personagem Gold Pound para chegar nesse ponto novo que eles querem, talvez. Eu não sei se eles vão conseguir criar algo muito melhor do que esse momento do mangá, que para mim ainda era incrível. Espero que sim, porque se é para cortar, tomara que eles tragam uma experiência nova e ainda melhor. O telefone que toca no final, ele fala uma gravação que começa com aqui é William Minerva e corta. Esse telefone existe também no mangá, ele é usado de uma forma completamente diferente no final, depois de Gold Pound, por outra pessoa que não é o Minerva, mas essa gravação de aqui é William Minerva acontece em outro telefone, nesse tal arco que talvez tenha sido cortado. Será que vai ser exatamente a mesma mensagem? Não, porque o contexto é completamente diferente. E aí que me dá mais indícios e mais inseguranças ainda de que talvez eu não tenho a menor ideia da proporção de mudanças do que eles estão fazendo. Bem diferente do que eu tava pensando, mais aqui conservadora ao analisar os primeiros episódios. É Neverland, eu espero que o anime me surpreenda. Eu acho que o terceiro episódio, nesse caso, nesse novo formato, foi bem de transição e agora a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer. Comenta aí o que você tá sentindo. Você acha que o personagem vai chegar do nada falando opa, fui comprar um cigarro e voltei? Demorei um pouco mais do que o esperado, ou ele foi cortado completamente? E se esse arco Gold Pound não existir? O que você vai sentir sobre isso? E você que não leu o mangá, continua ansioso, tá achando legal, fofinho, mesmo sem surgir nenhum novo desafio a princípio? Talvez o desafio venha no episódio 4 depois dessa ligação, né? Já que ninguém sabe de mais nada, vamos todos teorizar. Leitor do mangá, não leitor do mangá, vem comigo comentar. E se por acaso você concorda com esse título muito chamativo, quer dizer, aqui, que eu coloquei nesse vídeo, comenta também que eu quero entender. O vídeo está muito mais longo do que eu esperava, então eu vou comentar agora, só agora, com alguns spoilers mais específicos do que foi cortado ou modificado em relação ao mangá. Se você não quiser saber, porque eu não posso garantir que nada disso vai aparecer depois de outra maneira, fecha esse vídeo, deixa o like, comenta antes, por favor, com a sua opinião e volta sempre toda sexta-feira, se vocês quiserem pedirem pra eu voltar. Sempre. Agora com spoilers, avisado. Já comentei, né? Eu acho que quem leu o mangá já pegou no ar, já pescou, mas a música não cita absolutamente nada sobre Sete Paredes, que a Emma tem que se dirigir pra lá, e eu realmente acho que Sete Paredes foi um elemento pouquíssimo bem trabalhado, mal desenvolvido no mangá, e eu não sentiria falta se isso fosse completamente modificado. Mas já percebi aqui e em outros momentos que eles estão cortando Sete Paredes ou guardando para utilizar de outra forma depois. Também, claro, não tivemos a explicação do Sonju sobre as fazendas de carne automatizadas, que as pessoas, as crianças não são ensinadas absolutamente nada, não tem nome, não tem língua, elas não sabem sequer se mexer, não têm consciência da própria existência, que é uma situação horrorosa, e isso não foi dito em nenhum momento. Eu não sei se essas fazendas não existirão ou elas serão completamente reformuladas, se a forma de apresentá-las será diferente, mas eu acho que elas precisam existir porque faz sentido nesse mundo, né? Existirem fazendas de carne mais premium que a população comum não acessa, e isso inclusive gera aquelas distorções dentro da própria sociedade de demônios, e existirem as carnes mais populares, com menos propriedades boas, segundo os demônios, para o corpo dos demônios e tal. Vamos ver. Isso eu acho que pode ser algo deslocado e apenas modificado um pouquinho em apresentação. Quando eles chegam lá no abrigo, a sala de TV de monitores é a sala onde estava o Yugo, como leitores bem se lembram, e existem alguns poucos motivos para eu achar que ele nunca passou lá, ou pelo menos não ficou lá por tempo suficiente, porque a xícara que ele estava usando, ou melhor, segurando, estava extremamente quebrada quando as crianças chegam no mangá, e ali ela está intacta, e a caixa de biscoitos que ele come compulsivamente ali parece também que nunca foi comida, foi abandonada, venceu e ficou. E a carta que talvez ele e os amigos tenham encontrado quando chegaram no abrigo, aparentemente nunca foi aberta, não foi tirada, aberta e colocada num livro, não, ficou ali, ninguém abriu. A situação de boas-vindas, a xícara, o biscoitinho e a carta,
carta estava esperando há muito tempo até essas crianças agora, o grupo da Emma, chegar. A carta em si também não tem nada sobre a localização de Gold Pound, que no mangá tem a nova localização para eles irem para lá, porque Gold Pound originalmente teria o elevador que linkaria o mundo dos demônios com o mundo dos humanos, e depois tem todas as coisas que desenrolam em Gold Pound, mas eles não têm nenhuma indicação para ir para lá. Não tem nada nesse momento que faça as crianças irem para Gold Pound. Nem Yugo, nem a própria carta com a localização, nada. Pode ser que eles insiram de outra maneira, para chegarem nesse parque de caça por prazer a crianças humanas. Mas até esse momento não tem nada, nenhum indício de propósito, com certeza. O que eles querem fazer com isso, eu não sei. Outra coisa que parece eliminar Gold Pound desse anime é que no quarto com os rabiscos desesperados não estava help no mangá, era uma fala de poachers. Poachers? É assim que fala, nunca soube, esperava descobrir no anime. Mas uma fala que, de novo, fazia associação aos caçadores de Gold Pound. Então a gente também tirou algum elemento que lembrava esse arco. Por isso, a apreensão de quem ama esse arco como eu vai subindo. Outra associação em relação ao telefone é que a mensagem do Minerva por telefone dizendo que ele estava prestes a morrer, que ele foi descoberto, se a pessoa estivesse ouvindo essa mensagem, o elevador entre mundos não estava mais ativo, contando toda a história sobre o seu clã e a sua responsabilidade nisso tudo, e a culpa que ele sentia, como ele tentou ajudar e para as crianças procurarem as 7 paredes. Tudo isso acontecia também no meio de Gold Pound, né? No meio desse próximo arco que não sabemos e provavelmente talvez não existirá no anime. E o telefone lá do abrigo, ele é utilizado pelas crianças para entrar em contato com um apoiador que liga e fala em código Morse para eles ficarem lá quando Peter Hatry, né, está quase chegando para os pegar. Tava localizando, tentando localizar o abrigo. Então o contexto é completamente outro. A gente teve, ao máximo, supressões, coisas que cortam qualquer ligação com o Yugo, sim, um personagem maravilhoso, completamente errado, distorcido, quebrado, e que só é regenerado através do contato e aprendizado com essas crianças, o que seria uma perda gigante para a história se não for inserido de outra maneira, e tudo bem se for inserido de outra maneira, tudo bem ser surpreendida. Nesse ponto eu quero ser surpreendida pelo anime, fora algumas outras coisinhas de falas de Sonju, música e coisas que eu já citei implicitamente ao longo do vídeo. Me conta você que tá aqui até agora, curioso, mas principalmente leitor do mangá, o que você achou dessas modificações, dessas exclusões todas, e o que você acha que vai acontecer daqui pra frente. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar todos esses próximos vídeos, e me conta se vocês querem os próximos vídeos, por favor. A gente se vê em todos eles. Tchau, tchau!